E aí, galerinha, beleza? Estamos aí de volta, né, para a aula de cálculo de entrada de energia, né? É com o resultado desse cálculo que a gente vai poder determinar quais são as bitolas desses cabos aqui, né? As fases, o neutro, o terra, os cabos que vão do quadro do relógio, né, o quadro de medição, até o nosso quadro de distribuição, tá? A gente vai determinar a bitola desses cabos e também o, a capacidade do disjuntor geral da nossa casa, né? Quanto tem que ser esse disjuntor geral? E também a capacidade do DR, o pessoal chama de amperagem aí do disjuntor, amperagem do DR, tá? Então olha só, para a gente poder dimensionar tudo isso daqui, é necessário a gente descobrir qual é a corrente de entrada da nossa casa, tá? E a corrente de entrada, ela é calculada através da demanda. O que é demanda? Demanda é o quanto que a casa está exigindo, né, de porcentagem de potência de toda aquela carga instalada, né? Existe uma carga instalada na casa, mas ela nunca é exigida no seu total, né? Portanto, é exigida só uma parte. Essa parte nós chamamos de demanda, tá? E essa demanda que a gente tem que calcular primeiro, para podermos então descobrir qual é a corrente de entrada da casa, tá? E para a gente calcular essa demanda, a gente precisa separar as potências em duas partes, P1 e P2, tá? P1 é a soma de todas as cargas de iluminação e tomada, tá? A gente soma iluminação com tomada e depois nós vamos multiplicar por um fator de demanda, né? Para a gente descobrir qual é a porcentagem dessa carga instalada que realmente será exigida no seu horário de pico, tá bom? Então olha só, a iluminação que nós temos nessa casa, lembra que a gente, né, calculou, somou, tudo? A iluminação deu 1.200 watts, então, desculpa, deu 1.240 watts. 1 é igual a 1.040 watts mais a carga das TUGs, né, as tomadas de uso geral, que a soma das TUGs dá 6.300 watts. Ok? E vai multiplicar pelo fator de demanda, tá? Bem, P1 então, dá um total aqui, eu já fiz o cálculo, né, prévio aqui, deu 7.540 watts, 7.540 watts, é a soma de iluminação mais TUG, tá? 7.540 watts que nós vamos agora multiplicar pelo fator de demanda. Qual é esse fator de demanda? Onde eu acho? Onde eu encontro esse fator de demanda? Lá na página 191 da apostila, tem essa tabelinha que eu vou mostrar para vocês. A tabela aqui, ó, tá escrito lá, ó, tabela P1, né? Aí você tem a carga é o que nós calculamos aí, né? De 7.540 watts. Aqui nós temos as cargas em quilowatts. Então a gente vê que o 7.540 está na linha que mostra aqui, ó, a carga está entre 7 kW e 8 kW, entre 7.000 e 8.000 watts, né? A nossa carga é de 7.540, então estamos na linha entre 7 e 8.000 watts, correto? Sendo assim, o fator de demanda é de 0,35. Então, esse FD, esse fator de demanda 0,35, é o que nós vamos colocar aqui na nossa multiplicação. Por que 0,35? Dizer que de toda esta carga instalada de 7.540 watts, na verdade, a gente só utiliza 35% dela. A demanda da casa é de apenas 35% de todas essas cargas instaladas, né? Isso quer dizer que a gente nunca vai usar todas as tomadas, ligar tudo junto,
né? Tudo de uma vez só. Né? Imagina todas as tomadas dessa casa com os aparelhos tudo ligado. Isso não existe. Tá? Somente 35% dessa carga é que realmente é utilizada no seu horário de pico. Por isso que a gente multiplica por 0,35. Tá? E multiplicando por 0,35, nós vamos obter um valor aí de 2.000, P1 é igual a 2.639 watts, tá? Este é o resultado de P1, tá bom? Então, com esses 2.639 watts, nós vamos usar na fórmula de demanda, P1 mais P2. O valor de P1 nós já temos, então vou colocar aqui, ó. Eu vou abreviar a palavra demanda. Demanda é igual a P1, que vale 2.639 watts, que vai somar com P2, tá? E esse P2 é o que nós vamos calcular agora, ó. O que é P2? P2 é a soma do circuito TUI, tá? Então você vai lá na sua tabela, vai ver todas as suas potências TUI, que na verdade são 3, né? Nós temos lá os 2 chuveiros, né, e a torneira elétrica, tá? Então são os 3 últimos circuitos. E a soma desses TUIs deu 16.700 watts, que nós também vamos multiplicar por um fator de demanda, tá? E o fator de demanda de P2, tá? Para calcular P2, o fator de demanda você vai encontrar também na mesma página, na página 191. Você vai encontrar do lado da tabela P1 tem a tabela P2, tá? E na tabela P2 você não vai ver pela quantidade de carga, tá? Pelo valor em watts, tá? Você vai ver pela quantidade de circuitos, pela quantidade de aparelhos que nós temos TUI. Então o que nós temos de aparelho? Nós temos os 2 chuveiros e a torneira elétrica. Então nós temos 3 aparelhos TUIs. Então você vai lá na linha onde você tem, ó, número de aparelhos, 1, 2, 3 aparelhos. Para 3 aparelhos você tem um fator de demanda de 0,84. Tá? Então é este valor que a gente vai colocar lá. Isso quer dizer que somente 84% de toda essa potência instalada é que será realmente utilizado, né? Ou seja, nunca você vai ter a torneira elétrica ligada na máxima potência e os 2 chuveiros na máxima potência. Isso daria 100%, né? Então eles consideram que os chuveiros ou não estão na máxima potência, ou tem um desligado enquanto o outro está funcionando, ou tem uma torneira desligada enquanto os 2 chuveiros estão funcionando. Ou seja, somente 84% da sua carga instalada, né, da sua potência total, é que realmente está sendo utilizado. Tá? Então, vamos lá. 16.700 por 84, 0,84, tá? Então, esse P2 eu também já fiz aqui um cálculo prévio, né? Que deu 14.028 watts. Esta é a potência P2, tá? Ou seja, é só a demandinha de P2, somando com a demanda de P1, a demanda total, que é esse DEM, tá? Então aqui deu 14.028 watts, ok? Quem se perdeu um pouquinho no meio do caminho, dá uma voltadinha no vídeo, né? Vem qual ponto você se perdeu, dá uma voltadinha no vídeo e aí você então continua, tá? Mas eu vou continuando daqui, tá bem? Então, agora nós vamos somar P1 mais P2, ok? 2.639 watts mais 14.028 watts. Isso eu também já fiz uma soma aqui e deu 16.000. A demanda, né? A demanda da casa deu 16.700
16.667 watts. Ok? 16.667 watts. Essa é a demanda da casa. Tá? Se você somasse toda a carga instalada da casa, agora só por uma curiosidade aí, nós teríamos 7.540 watts, 7.540 watts, mais 16.700 watts. Então, toda a carga instalada, você tem 24.240 watts. Desses 24.240 watts instalado, na verdade, você só utiliza 16.667. Essa é a demanda, essa é a potência que é realmente requisitada no horário de pico. De toda a carga instalada de 24.000 e tralalá, você só usa 16.667 watts. Tá? Isso é demanda. E é essa demanda que você vai colocar no seu cálculo da corrente de entrada, IE. Tá? A corrente de entrada, então, é a demanda dividido pela tensão da casa. Ora, qual é a tensão da casa? A tensão da casa é os 220 volts. Não entram duas fases, mais o neutro, né? Na nossa casa. Se entram neutro, a nossa casa é de 220 volts. Então você vai pegar aqui, ó, esses 220 volts, né? E vai jogar no denominador, tá aqui, conforme a fórmula manda, né? E em cima você vai pôr a demanda que você calculou. Então você tem aqui 16.667 watts dividido por 220 volts. Fazendo isso na calculadora, gostaria que vocês estivessem comigo aqui para a gente fazer junto, né? Mas como não estão, eu já fiz aqui um cálculo prévio aqui, tá? E deu 75,7 o quê? 75,7 corrente. Então isso aqui é amperes. A corrente de entrada deu 75,7 amperes. Essa então é a corrente que vai circular por esses cabos aqui, tá? Pelos cabos de entrada. Bem, se vai circular 75,7 amperes, eu preciso então preparar os cabos para suportarem essa corrente. Então vocês vão lá naquela tabela que vocês já conhecem da página 190 e vão procurar na tabela dos condutores aqui qual é o condutor que tem que suportar esses 75 amperes, né? E para suportar esses 75 amperes, você vai ter que pegar o condutor de 25 milímetros. O de 16 milímetros só suporta 68 amperes, tá? Então, você vai ter que pegar o fio de 25 milímetros que suporta 89 amperes. Opa, já descobrimos então qual é a bitola do fio que será utilizada. Então a gente vai colocar aqui, ó, tá? Seção dos cabos. Eu vou colocar aqui, ó, tá em milímetro quadrado, então eu vou colocar aqui, ó, 25 milímetros quadrados barra a corrente que ele suporta, 89 amperes. Ok? Agora a escolha do disjuntor geral. Bem, lembra que nós falamos que o disjuntor nunca passa acima do limite do fio, né? O disjuntor ele deve estar abaixo ou no máximo igual ao limite do fio, nunca acima. Porque se o disjuntor ficar acima do limite do fio e a corrente passar um pouquinho do limite do fio, não será o suficiente para derrubar o disjuntor, né? E já estará prejudicando o fio. Por isso, o disjuntor deve estar abaixo ou no máximo igual à corrente máxima que o fio suporta, tá bom? Então, se esse fio suporta 89 amperes e a corrente de entrada, né, é de 75, também não vou colocar um disjuntor abaixo de 75 amperes.
Tá ok? Então nós temos que escolher um disjuntor que esteja entre a corrente de entrada da casa e no máximo a corrente máxima do fio, que é 89. Então, entre 75,7 e 89 amperes, nós temos na nossa tabela de disjuntor, né, que vocês têm a tabela de disjuntor, está também na página 190, ok? Essa tabelinha aqui, tá? Então, entre 75 e 89 amperes, nós temos esse disjuntor de 80 amperes, tá? Para trabalhar com o disjuntor de 80 amperes, nós temos aqui do lado os DRs que estarão em série, ok? Com o disjuntor de 80 amperes. Então, ó, o disjuntor de 80 amperes, você tem o DR de 80, tá? Se fosse um disjuntor de 60, por exemplo, o disjuntor de 60 amperes, você tem o DR de 63. Disjuntor de 80 amperes, você tem um DR de 80. Então vamos trabalhar com esse grupo aqui, ó. Disjuntor de 80 amperes e DR de 80 amperes, tá? Esses são os equipamentos escolhidos, ó. Disjuntor 80 amperes, DR 80 amperes. Tá ok? Agora sim está definida, né, toda a bitola dos cabos, base, do terra, né, do neutro. A gente aconselha sempre que os fios neutro e terra sejam da mesma bitola da fase, tá? Mas existe para vocês uma tabelinha que também está na página 190, né? Essa tabelinha aqui, ó, tá? Essa tabela, ela mostra para a bitola de cada fase qual deve ser a bitola do neutro e a bitola do terra, tá? Apesar da gente sempre aconselhar que neutro e terra acompanhem a bitola da fase, a norma permite uma determinada diferença, desde que você obedeça essa tabelinha. Onde você vê letra S, significa que você deve obedecer a mesma bitola da fase, tá? Onde tiver letra S, você obedece a mesma bitola da fase. Então ali, por exemplo, estamos usando um cabo de 25, né? Para cabo de 25 da fase, o neutro deve obedecer também, ó, 25 milímetros, e o terra pode ser de 16, tá bom? Então é legal você sempre dar uma olhadinha nessa tabela aí, tá? Que está na página 190, tá bom? Bem, agora com essas bitolas, né, já determinadas, o disjuntor já determinado, a gente pode terminar de preencher a nossa tabela. Aquela tabelinha que está na página 189, né? Eu fiz alguns rabiscos aqui, mas vamos nos atentar a isso aqui, ó, tá? Essa parte de baixo aqui, você tem o quadrante onde você vai colocar o valor da demanda, que nós calculamos, né? O valor da demanda é aqueles 16.667 watts. A corrente de entrada é o que nós calculamos, de 75,7 amperes. O DR já determinamos, que é de 80 amperes, né? O disjuntor geral também de 80 amperes. E a bitola dos condutores, que é de 25 milímetros quadrados barra 89 amperes. Tá ok? Essas bitolas, aqui na planta e colocar aqui embaixo, ó, aqui na entrada, tá? Lembra que nós dissemos que na parte de cima da simbologia vão os números do circuito, os números de cada disjuntor, né? Na parte de baixo você vai colocar a bitola. Então a numeração que vai na parte de baixo do símbolo do que é fase, do que é neutro e tal, você vai colocar a bitola. Como? Você vai colocar um ponto, é uma bolinha pequenininha, ponto, e a bitola. A bitola que nós escolhemos é de 25 milímetros, então ponto 25,0, tá? Mostrando esse ponto 25, quem bateu o olho já sabe que estamos falando da bitola dos fios. Mas lembre-se, essa numeração tem que ser colocada abaixo da simbologia, porque em cima, se colocar número em cima, você está indicando
o circuito, né? O número do circuito, o número do disjuntor. E não é isso que a gente quer. A gente quer indicar a bitola. O mesmo vocês vão colocar na saída do quadro. Você tem o circuito 1, o circuito 2, o circuito 3, o circuito 4 e assim por diante. Então, na saída, deixa eu mudar um pouquinho a câmera aqui para vocês verem melhor aqui. Na saída, então, eu vou colocar, ó, o fio que nós determinamos para o circuito 1 foi de 1,5, não foi? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, logo na saída, embaixo de neutro e fase do circuito 1, vou colocar aqui, ó, ponto 1,5. Pronto. Para o executor, que quando ele for passar os fios para a ligação do circuito 1, esses fios têm que ser na bitola de 1,5. Não preciso colocar no restante da minha planta. Todo o circuito 1 que eu ver lá, vou ficar colocando 1,5. Não precisa, só na saída do quadro. Tá bom? E isso eu vou fazer com todos os fios que estão saindo do quadro. Por exemplo, o circuito 2. Cadê o circuito 2? Está aqui o circuito 2. Também é de 1,5. Aqui, ó, 1,5. Embaixo da simbologia do circuito 2. Em cima é o número, né? O número 2. E na parte de baixo, a bitola do fio. Tá bom? O circuito 3. O circuito 3 é a tomada e os fios são de 2,5 que nós calculamos, né? Então nós vamos colocar aqui, ó, 2,5. Tem que pôr o ponto, né? Eu não tinha colocado ponto. Tem que colocar o ponto aí, ponto 2,5, tá? E assim por diante. Circuito 5, ponto 2,5. O circuito 4, ponto 2,5. E assim por diante. E galerinha, eu não sei como é que ficou o áudio aqui, né? Eu sei que nos meus testes, às vezes o meu áudio dava uma falhadinha. Mas eu espero que se falhou em algum momento, espero que não tenha comprometido a nossa aula de hoje. Tá bom? E então, fique com Deus. Espero logo poder marcar, né, outra aula aí pra gente. Tá? Não sei se teremos aula todo dia, mas de vez em quando eu vou mandar algumas coisinhas para vocês. Hoje eu estou aqui ainda no campo, né? Mas pode ser que as próximas aulas sejam no meu lar, tá? Então esse quadro